Salmos 46. Aleluias. O Senhor está aqui nessa noite, amém? Aleluia. Você já pôde sentir a presença dEle neste lugar? Aleluias. Então fique atento. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: fique atento, irmão. Agora você olha para o outro lado e fala: fique atento, meu irmão. Diga assim: o que Deus tem para nós nessa noite é maravilhoso. Você crê nisso? Diga um amém bem forte. Aleluia. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor e os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Vamos repetir essa última frase. O versículo 11, vamos repetir juntos. Amém? No 3, tá bom, irmãos? 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, ou o nosso refúgio. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez por essa palavra? Aplauda o Senhor, não tenha medo de aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. E pode se assentar, vai aplaudindo o Senhor e vai se assentando. Amém? Aleluia, irmãos. O Senhor ministrou esse salmo no meu coração na semana passada, na semana retrasada. E eu tenho pensado muito a respeito desse salmo. Esse salmo é muito lindo, muito poderoso. Eu vou dividir esse salmo em 3 partes, para que nós possamos entender com clareza o que o Senhor está falando conosco através dessa palavra. Amém? Amém, irmãos? Vocês me ajudem aí a pregar, tá bom? Quando falar amém, vocês falam amém. Quando for glória a Deus, vocês falam glória a Deus, porque é para o Senhor. Amém? Aí sim. Irmãos, esse salmo muito conhecido, ele foi escrito pelos filhos de Corá, ou os coraitas. Os irmãos já devem ter ouvido falar esse tema, né? Esse salmo foi escrito, né, pelos coraitas, mas esse salmo são declarações do profeta Ezequias. Todos já ouviram falar do profeta Ezequias, amém? O profeta Ezequias é aquele profeta que Deus falou que ele ia morrer. Deus falou assim: ó, Ezequias, coloque sua casa em ordem, porque você vai morrer. Arruma tudo aí, acerta tudo que tem para acertar, conserta tudo que tem para consertar, porque você vai morrer. Ezequias recebeu aquela palavra e não ficou muito feliz. E o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar. Diga essa palavra: orar. Ezequias foi orar. A palavra do Senhor é bem clara e diz que ele estava deitado e ele vira o seu rosto para a parede e ele faz uma oração. Ele fala assim: Senhor, durante todo esse tempo, a palavra do Senhor diz que ele reinou durante 29 anos. Muito tempo, né, irmãos? Mais do que a minha idade. E ele faz essa oração e diz: Senhor, eu fui tão zeloso com o Senhor todos esses anos. Eu fui obediente, eu fui um servo fiel, um homem que confiou no Senhor, um homem que obedeceu às suas ordenanças. Senhor, eu não queria morrer agora, não. Você já pensou, irmãos? Deus fala isso para vocês? Já pensou? Eu fico imaginando Deus falar: Sibeli, arruma sua casa em ordem que você vai morrer. Eu acho, irmãos, que eu ia ficar muito preocupada, porque tem tanta coisa para colocar em ordem.
E eu imagino que Ezequias também pensou assim, e ele foi orar, ele falou: Senhor, tem misericórdia. Eu não queria morrer agora. E o mais maravilhoso, irmãos, é que Deus ouve a oração de Ezequias. A palavra do Senhor diz que quando o profeta estava saindo ainda ali do templo, né, da casa de Ezequias, o Senhor fala com Isaías e fala assim: ó, volta lá e fala algo para Ezequias. Diz para ele que eu estou acrescentando 15 anos na vida dele. Mais 15 anos. Irmãos, o mais interessante de tudo é como Deus ouve as nossas orações. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Sobre a oração. Sobre a oração, o poder da oração. Então lá no versículo 1, a palavra do Senhor está dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 18 e no capítulo 19, a palavra do Senhor descreve uma parte da história de Ezequias. Depois você pode ler na sua casa, eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Mas 2 Reis, capítulo 18 e 19, ou no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, ou em Isaías, no capítulo 36. Esses 3 livros relatam essa história que eu vou contar para vocês nessa noite. Depois você pode ler na sua casa. É uma história linda, irmãos. Eu tenho certeza que vai inspirar você, que vai te fortalecer, que vai mover a sua fé. E o mais importante, vai te fazer lembrar que o Senhor ainda ouve as nossas orações. Que o nosso Deus ainda é um Deus que ouve as nossas orações. Amém? Aleluias. Então Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós não precisamos ter medo. A palavra do Senhor diz lá em 2 Reis, no capítulo 18, no capítulo 19 também, que Ezequias foi um homem, um rei, muito zeloso ao Senhor. Ele foi um homem que obedeceu os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor é bem clara e usa várias vezes ao decorrer do texto a palavra confiança. Diz que Ezequias confiava no Senhor. Ele sabia o Deus que ele servia. Não era um Deus que tinham contado para ele. Não era um Deus que alguém tinha feito. Não era um Deus de barro, não era um Deus de argila. Mas era um Deus que ele servia. Um Deus que ele conhecia. E eu já quero começar, meu irmão, essa ministração dizendo que você precisa conhecer o Deus que você serve. Sabe, às vezes a gente conhece o Deus que o pastor prega. A gente conhece o Deus que a Janaína fala. A gente conhece o Deus que a irmã da oração tem buscado. Mas a gente não conhece esse Deus que já está nas nossas vidas. Então eu quero te dizer, meu irmão, que nós precisamos conhecer a Deus por nós mesmos, porque não há barreira que nos impeça de buscar ao Senhor. Assim como foi lido: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, mas nós precisamos abrir a porta. E é como? É orando, é buscando ao Senhor. Porque da mesma forma que o Senhor se revela a um profeta, a mesma forma que Deus se revela a um obreiro, a mesma forma que Deus se revela a um ministro de louvor, Ele quer se revelar àquele irmão que senta lá na última cadeira. Ele quer se revelar àquele irmão que chega no culto, ninguém ouve a fala dele, ele sai quietinho, mas que na oração, aleluias, o céu está atento. Aleluias. Nesses dias, irmãos, nós precisamos voltar a orar, a crer no poder da oração. A palavra do Senhor diz que Ezequias confiava no Senhor. Mas um certo dia, porque é assim, todo aquele que confia no Senhor, ele enfrenta dias difíceis. Todo aquele que busca o Senhor, todo aquele que ora, que crê no Deus que serve, que tem uma vida de oração, ele vai enfrentar dias difíceis. E eu quero dizer para você, meu irmão, que se você está enfrentando uma luta, se você está enfrentando uma tempestade, se você está enfrentando uma dificuldade, se alegre, porque é sinal que você tem incomodado. É sinal, aleluia, que o Senhor tem visto as suas lutas, e tudo aquilo que você passa não é para te parar, não é para fazer com que você desista, mas é para te fortalecer e para você continuar firme na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que Senaqueribe, um rei também daquele tempo, se levanta contra Ezequias. Ele começa a afrontar Ezequias. Ele reúne o povo e ele começa a falar bem assim: olha, eu vou invadir a cidade de vocês. Eu vou invadir as terras de vocês. Eu vou tirar tudo que vocês têm. Um povo nesse tempo já estava cativo, e Senaqueribe queria entrar e queria possuir aquele lugar. Ele começa a afrontar aquele povo, começa a afrontar Ezequias, mas a palavra do Senhor diz que Ezequias não responde à afronta do rei. Ele vai orar.
ele vai falar com o Senhor, ele vai se colocar diante a presença do Senhor. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós falhamos quando nós queremos responder às afrontas, quando nós queremos responder aquilo que as pessoas têm falado sobre nós, ou quando nós queremos responder aquilo que o inimigo tem dito ao nosso respeito, ao invés de orarmos, ao invés de falarmos com Deus, porque assim como foi dito, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente no dia da adversidade, o socorro bem presente na hora da angústia. Então o nosso Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. A palavra do Senhor diz que Senaqueribe começa a afrontar, Ezequias não diz nada, e de repente Senaqueribe invade a cidade. Quando Senaqueribe invade a cidade, ele reúne todo o povo do reinado de Ezequias e ele começa a afrontar o Deus de Ezequias. Ele começa a falar bem assim: olha, esse Deus que Ezequias serve, esse Deus que Ezequias tem colocado a confiança dele, esse Deus o qual Ezequias tem pedido para vocês buscarem, ele não pode fazer nada por vocês. Ele não tem poder para fazer nada. Ele fala bem assim: olha, esse Deus que Ezequias tem buscado, porventura não é o mesmo Deus com os quais aquele ele derrubou? Porque a palavra do Senhor diz no comecinho que Ezequias, quando ele começa a reinar, ele quebra todos os deuses feitos por mãos humanas. Ele destrói os altares que foram construídos para deuses, altares que foram construídos para deuses que não eram o nosso Deus, porque ele servia somente ao Senhor. Então Senaqueribe começa a afrontar aquele povo e ele começa a dizer que o Deus que Ezequias servia era o mesmo Deus que aqueles homens tinham feito, era um Deus qualquer. E quando Ezequias ouve isso, ele vai orar e ele fala: Senhor, o Senhor não vai responder, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai agir. Olha, ele está afrontando ao Senhor, ele está dizendo que o Senhor é como os outros deuses. Mas a palavra do Senhor diz que a primeiro momento Deus não ouve a oração de Ezequias. E depois lá em Salmos 46, que nós estamos falando também, a palavra do Senhor continua dizendo que o Senhor dos exércitos está conosco. Ele está conosco a todo instante, a todo momento, meu irmão. Não importa quanto tempo você se afastou. Eu não sei há quanto tempo você está parado, mas eu quero dizer que Deus está com você. Ele tem livrado a sua vida, Ele tem livrado a sua casa, Ele tem cuidado de você porque Ele está com você. E a palavra do Senhor continua dizendo que quando Senaqueribe insulta o Deus vivo, o Deus de Ezequias, e ele vai orar, ele também coloca a confiança de Ezequias em Deus à prova. Ele olha para Ezequias e fala: Ezequias, você está perdendo o seu tempo em confiar nesse Deus. Se junte a mim, deixa esse Deus, se ajunte a mim, eu vou possuir essa cidade. Ele faz uma promessa para aquele povo. A palavra do Senhor diz que Senaqueribe, ele para em frente ao arqueduto. Um arqueduto, irmãos, naquele tempo eram torres que eram levantadas. Eles construíam fortalezas e eles colocavam canos de água, e esses canos puxavam a água do rio e levavam para dentro das cidades. E Senaqueribe para na frente de um arqueduto e ele começa a fazer promessas para aquele povo. Ele começa a falar bem assim: olha, Ezequias e o povo, né? Se vocês deixarem esse Deus, se vocês adorarem, né? Se vocês ouvirem o que eu estou dizendo, eu vou trazer água para vocês. Vocês não vão precisar mais buscar água tão longe assim. Eu vou construir um arqueduto aqui. Eu vou trazer água para perto de vocês. Isso vai facilitar a vida de vocês. E aí, lá em Salmos 46, Ezequias faz uma declaração muito linda, porque ele diz bem assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe o que Ezequias estava falando? Ele estava dizendo assim, ele estava respondendo: olha, Senaqueribe pode entrar aqui, ele pode destruir o arqueduto, ele pode tirar toda a água que nós temos, nós podemos ficar sem água, mas dentro de nós há um rio que nunca cessa, dentro de nós há uma fonte inesgotável, dentro de nós há um rio cujas correntes alegram toda a cidade, há um rio que é capaz de abastecer toda a cidade. Não é um rio que seca, não é um rio que tem horário certo para você tirar água, mas o momento em que você chegar sedento, a sua sede vai ser saciada. É um rio que corre dentro de você, e é um rio também que quer correr atrás
através da sua vida. É isso que Ezequias estava dizendo. Ele estava dizendo: Senhor, não para o rei, porque para o rei Ezequias não quis provar nada, mas ele escreve esse salmo e ele diz assim: Senhor, as fortalezas que foram construídas em volta da cidade, porque naquele tempo as cidades eram cercadas por fortalezas, para que outros povos não pudessem entrar e guerrear. Mas a palavra do Senhor diz que as fortalezas daquela cidade não foram suficientes para deter Senaqueribe e os seus homens. Eles entraram, eles invadiram. Então, quando Ezequias está dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ainda que os montes se abalem, ainda que as fortalezas sejam derrubadas, o Senhor permanece sendo o nosso refúgio. Ezequias estava dizendo: rei, pode entrar, pode derrubar, pode arrancar tudo, mas há um Deus que continua sendo o nosso refúgio. Há um Deus que continua sendo a nossa fortaleza. Há um Deus que continua sendo uma torre segura aonde eu possa me abrigar. Irmãos, nós não podemos deixar as circunstâncias nos movimentarem. Às vezes nós somos movidos pelas circunstâncias. Então nós buscamos ao Senhor quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando está tudo dando certo, mas acontece uma coisa que não era para acontecer, a gente já se desespera. Acontece uma coisa que não estava planejado, a gente já fica triste, a gente já fica abatido, a gente quer parar, não quer orar mais, quer largar o ministério, não quer ir mais para a igreja, não quer isso, não quer aquilo. Irmãos, essa palavra está dizendo: não importa o que está acontecendo lá fora, não importa se os montes estão caindo, não importa se a terra está sendo balançada, não importa se o céu está se convertendo em trevas, não importa se Satanás está lutando contra a minha vida. Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Eu não vou ser abalado, eu não vou ser tocado, ainda que tudo seja balançado, ainda que tudo seja movimentado. Você, aleluias, pela presença de Deus que existe na sua vida, não será abalado. Você não será, aleluias, tocado, porque o Deus que está sobre a tua vida, Ele é poderoso para te guardar. Ele é poderoso para guardar a tua vida. Aleluias. Quando Senaqueribe compara o Deus de Ezequias aos outros deuses, a palavra do Senhor diz que Ezequias vai orar pela segunda vez. A palavra do Senhor diz que ele rasga suas vestes. Ele coloca uma roupa com pano de saco. Ele também coloca o povo para orar. Ele fala: não deem ouvidos para o que esse rei está dizendo. E ele mais uma vez vai orar ao Senhor. E ele começa a clamar ao Senhor e diz: Senhor, esse rei está insultando o Senhor. Esse rei está envergonhando o teu nome. Ele começa a dizer: Senhor, olha para nós, ouve a minha oração. E ainda, irmãos, apesar dele ter orado pela segunda vez, a palavra do Senhor diz que Ezequias vai até o profeta. E ele fala assim: Isaías, ora junto comigo por essa causa. Quem sabe o Senhor não responde a você, porque a mim o Senhor ainda não respondeu, mas Ele pode responder a você. E a palavra do Senhor diz que Isaías vai orar. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu quero falar sobre essa atitude do rei. Sabe, irmãos, você consegue pensar comigo o que é para um rei ser afrontado diante de todo o povo qual ele lidera? Diante de um outro povo, ele é afrontado, ele é envergonhado e ele não fala nada. Ele não diz nada, mas ele vai orar, ele vai falar com Deus. Sabe, porque às vezes o nosso relacionamento com Deus está fraco porque nós estamos conversando demais com as pessoas. Nós estamos contando demais os nossos problemas para as pessoas. Nós estamos chorando demais para homens, para mulheres. Nós estamos muitas vezes colocando as nossas aflições, colocando as nossas lutas nos braços daqueles que não podem fazer nada, enquanto que é para conversarmos com Deus. Irmão, pensa só, a cada dificuldade que você passa, você leva até o Senhor. A cada luta que você enfrenta, você vai até o Senhor. A cada notícia ruim que você recebeu, você vai até o Senhor. Meu irmão, isso te aproxima de Deus, isso está se aproximando do Senhor. E essa mensagem aqui é para pessoas que oram, para pessoas que têm acreditado na oração, para pessoas que não importa o que têm vivido, não importa o que têm passado, mas não têm abandonado o lugar da oração, não têm desistido de orar, não têm desistido de buscar. Um povo que ainda crê em um Deus que ouve a oração de um justo, em um Deus que ainda ouve o clamor da sua igreja, porque nós sabemos, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus tem ouvidos para ouvir, Ele tem mãos que tocam, aleluia, Ele sente, Ele está perto, Ele não é um Deus
Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu vou no culto e não sinto a presença de Deus. Meu irmão, eu quero te dizer que essa presença que você tanto busca aqui tem que estar na tua casa também. Essa presença que você tanto busca na igreja, começa a buscar dentro do teu quarto, começa a buscar no teu emprego, e onde você estiver, começa a clamar pelo reino do céu. Ah, meu irmão, e aí sim, por onde você andar, a presença de Deus vai ser manifestada. Você entende? É você que carrega a presença de Deus. É você. Aleluias. Aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias. Deus está aqui nessa noite. Aleluias. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluias, a palavra do Senhor diz, aleluias, que quando Isaías vai orar, Deus responde a oração de Isaías. Aleluias. E a palavra do Senhor diz, aleluias, que Deus fala a Isaías. Isaías diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Aleluia. Ele fala, diz para Isaías que eu ouvi a oração. Diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Ninguém vai invadir a cidade. Aleluia. Ninguém vai invadir a cidade. Ninguém vai possuir essa terra. Aleluia. Porque Ezequias orou e eu ouvi a oração dele. Ezequias orou e eu ouvi a oração dele. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Há poder na oração. Há poder na oração, meu irmão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Feche